pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do canal, sejam bem-vindos, eu sou o professor Gabriel Corrêa e hoje nós vamos para a indústria brasileira. A ideia aqui, gente, não é me aprofundar muito no campo da história, então muitos desses elementos aqui procurem uma aula de história para aprofundar, perfeito? Eu preciso desse panorama aqui para entrar na indústria brasileira e a gente compreender algumas questões que são muito importantes do século XX. Fechou? Dentro desse processo, gente, eu já vou avisando vocês que eu vou dividir a sala em três. Duas fases que eu vou analisar agora, a fase do embrião no século XIX e uma fase no governo Vargas. Depois nós vamos analisar fase nos anos 60 e uma fase nos anos 90, perfeito? No segundo vídeo. E o terceiro vídeo, quer dizer, o quinto vídeo. O terceiro vídeo vai ser para dar um panorama sobre que tipos de indústria o Brasil tem na atualidade, onde elas estão espacializadas, que movimentos importantes você tem que saber da indústria atual. É importante saber que a geografia gosta muito de cobrar em provas do Enem, em provas de vestibular em geral, e é importante que vocês saibam dentro de ciências humanas alguns comportamentos históricos deste processo. Qualquer dúvida, gente, só comentar, deixa o teu like, te inscreve no canal, compartilha esse vídeo e vai me enlouquecer. Bom, indústria brasileira, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o Brasil não se insere naquele pacote de países que começam a sua industrialização ainda no século XVIII, em direção ao século XIX. Esses são um grupo privilegiado de países. Nessa mesma playlist que você está vendo esse vídeo, tem os videozinhos falando da primeira, segunda e terceira revolução industrial e vocês vão perceber o conjunto de países chamado de primeiro mundo capitalista, né? O primeiro mundo desenvolvido. Então, dá uma olhadinha ali que vocês vão ver que o processo de industrialização é muito importante nessa diferenciação. O Brasil até vai ter impulsos industriais, desenvolvimento de uma manufatura aqui, uma produção industrial doméstica ali, mas isso é muito embrionário. Sacada política importante para vocês saberem é que o século XIX é o século da vinda da família real, em 1808, perfeito? Em 1810, a abertura dos portos às nações amigas, né? A abertura dos portos é importante para a gente começar a perceber a entrada de uma influência política e econômica grande do capital inglês no nosso território nacional. Fechou? O que a gente tem nesse século XIX como um todo? Primeiros impulsos, tentativas de industrialização vão marcar o período como um todo. Esse período vai do século XIX até meados do início do XX. Nós temos também ali algumas atividades domésticas. Eu não posso dizer que o Brasil não tem produção industrial de bem nenhuma, perfeito? O Brasil tinha alguma produção de elementos como cutelaria no Nordeste. O Brasil tinha produção de elementos domésticos, o Brasil tinha produção e extração mineral, né? Apesar disso não ser uma indústria, é uma produção de bens interessante que o Brasil tinha, vestimenta, tecidos, bebidas. O Brasil tinha esse tipo de elemento de produção, só que sem ter a maquinofatura desenvolvida, sem ter uma exportação desses produtos, porque o que interessava era o mercado interno, abastecer a necessidade da população ali. A maior parte dos produtos industrializados, obviamente aqueles de peso, aqueles de importância, vão acabar vindo de fora. Fechou? Eu não estou dizendo que o Brasil era industrializado, pelo amor de Deus, mas é importante que você saiba que existia alguma forma de produção de bens manufatureira ou doméstica dentro do nosso território. Os primeiros impulsos de realmente, vamos se industrializar, vamos dar um salto aqui. Esses primeiros impulsos, gente, vão aparecer a partir da tentativa de certo protecionismo. O Brasil se torna um país independente, olha como a gente está tocando na história. Se torna um país independente e a gente começa aos poucos a montar um cenário de proteção dessa atividade que é muito embrionária, muito fraca, praticamente inexistente. Esse protecionismo está muito mais num revanchismo, uma tensão ali envolvendo Brasil e Inglaterra, tá? Muito mais do que na tentativa de desenvolver a indústria nacional com tanta força. A tarifa Alves Branco chegava a tarifar produtos importados em 30% a 60%. Pergunta pro teu professor de história como se desenvolve essas questões para dar uma ajuda para vocês, senão a gente perde muito tempo aqui. Então, tarifa Alves Branco, uma tentativa de protecionismo e um contexto favorável para alguns empreendedores individuais tentarem atrair alguma dessas técnicas de fora para dentro para produzir aqui no território nacional. Uma desses grandes empreendedores é o gaúcho Mauá, o Barão de Mauá. Perfeito? O que eu vou destacar para vocês? Surgimento de algumas ferrovias no território nacional, isso é bem importante, tá, gente? E também técnicas de fundição de metais. Alguma siderurgia embrionária está surgindo ali. Territorialmente, aqui a geografia entra com tudo, a gente está vendo que esse capital fixo, essa infraestrutura,
ela está muito concentrada no Rio de Janeiro, São Paulo e alguma coisinha em Minas, perfeito? A gente até tem centros urbanos de importância em outras regiões, como é o caso de Salvador, que é uma cidade muito imponente, mas na prática a gente está vendo uma concentração infraestrutural já na região sudeste. Fechou? Tendo nesse processo, gente, eu estou tentando trabalhar aqui, ó, na questão da sombra, né? Mas dentro desse processo, o que é importante que vocês saibam? Conforme essa fase vai se desenvolvendo, nós temos um fruto que é muito importante para a industrialização brasileira. E esse fruto, essa base, é agrícola, perfeito? Fruto, eu digo no sentido de embrião do surgimento de uma indústria, né? Pasmem vocês, é muito importante compreender o papel que o café, a produção de café tem no salto industrial que nós vamos dar no século XX, dentro do governo Vargas. O café, gente, é uma atividade economicamente abundante durante o século XIX, lucrativa, bem produtiva, certas técnicas de produção são inclusive avançadas para a época e para o contexto brasileiro no século XIX. Ele vai iniciar os anos do século XX como um produto mais importante da exportação nacional, tendo mercados na Europa, tendo mercados nos Estados Unidos. E essa lucratividade do café faz com que as margens de ganho possam agora ser investidas em outras coisas, como, por exemplo, investimento em meios de conexão espacial, meios de transporte e até formas, né, de produção manufatureira. Por que não? Então, algumas necessidades que a produção de café tinha induziam outras formas, outras atividades econômicas que a gente vai chamar de germinativas, aquelas que surgem, germinam de uma raiz econômica, perfeito? Essas atividades germinativas, essa produção de infraestrutura vai dar a concentração base que vai ser necessária depois para a nossa industrialização. Fechou? O café, então, ele vai trazer uma série de atividades ali que vão permitir uma concentração econômica e infraestrutural na região sudeste. Isso é muito importante, a disposição regional da coisa. Papel do café cumprido, todo mundo compreendeu? O problema é que o café, gente, no início do século XX, com todo o seu domínio político, todo o seu domínio econômico, a produção de café, né, tendo no Brasil, nós vamos ter um baque muito forte, que é a crise de 1929. A crise de 1929 é uma crise financeira. Aí vocês pensam, tá, mas o que uma crise financeira tem a ver com café? Café é plantar e colher. Torrar, vendeu, acabou. O que isso tem a ver com crise financeira? A crise financeira gera um recolhimento de demanda muito intenso. Países compradores recolhem a sua demanda em 40%, 50%, 60%. Gente, se eu tenho um baque tão grande na minha economia, ainda mais um produto agrícola, se é um produto industrial, é muito tranquilo. Eu vou lá, desligo a máquina, concordo? Vou lá, desligo a máquina, paro de produzir. Produto agrícola, ele ainda vai germinar por alguns anos, eu ainda vou ter atividade produtiva, com a produção acontecendo sem parar, sem eu ter controle. Então, o meu prejuízo, ele ainda se estende para além da questão da produção industrial, para além de mercadorias mais tradicionais, né? Então, o produto agrícola, ele passa por toda essa questão. Com a redução de demanda da crise de 29, nós vamos ter um baque muito forte aí na economia brasileira e o café, como principal produto, vai acabar, né, sentindo mais. Não é à toa que a gente tem todo um contexto, vai para as aulas de história, eu indico o professor Fábio Vietti, professor Guilherme Ritter, são meus grandes brothers aí da história, dá uma olhadinha nas aulas deles, eu estou pedindo publicamente que eles gravem um vídeo para vocês sobre o contexto da Era Vargas e a crise do café. Estou pedindo aí, só vocês comentarem, atucanar, vamos marcar eles aí que vai bombar, tá? Então, dentro desse processo, gente, o que é importante? Essa crise do café que está acontecendo vai gerar toda uma tensão política que vai permitir a ascensão do governo Vargas. Não vamos entrar na questão da tensão política, mas é importante que o governo Vargas venha com novidades no campo da economia, né? A partir de agora, o Brasil, que é o importador de tudo que é produto industrial, tirando aqueles atendidos por uma fraca indústria doméstica, o Brasil, que é um importador de tudo que é produto industrial de peso, seja carroceria, seja bens de siderurgia, seja bens de mineração, o Brasil também tem algumas demandas de mineração. Então, desses processos todos, o Brasil como importador,
agora passa a refletir sobre o seu potencial como produtor de certos bens industriais. Aproveitando o contexto da crise, alguns capitais, inclusive do café, disponíveis para esse tipo de investimento, o Estado brasileiro, como agente principal, vai acabar desenvolvendo aquilo que nós chamamos de indústria de base. A indústria de base é aquela indústria que não gera o bem final, mas sim se fortalece como uma base para as outras indústrias. Ou seja, o Brasil sabe que concorrer no produto final exige muito mais investimento, muito mais tecnologia e disponibilidade. Então o Brasil vai atender começando a produzir e parar de importar alguns bens que pode, no seu potencial, desenvolver no território nacional. Fica aí, peças de automóveis, ficam a siderurgia, que é muito importante. Siderurgia é base para a construção civil, para transportes. Isso dá muita força para a indústria nacional, né? São setores muito estratégicos. E a energia, né, gente? Então, olha a importância do salto qualitativo que o Brasil vai ter. Ainda muito concentrado no Sudeste devido ao contexto todo que nós mencionávamos, né? Daquela articulação. O governo Vargas, então, nesse seu modelo de, grava esta frase, ó, substituição de importações. Então, neste modelo econômico de substituição de importações que vai ser uma marca da economia brasileira nos próximos tempos, nós vamos ter, então, o desenvolvimento de uma indústria de base, governo Vargas. Gente, eu botei de 30 a 50 só para a gente ter um panorama mesmo, para a gente se guiar mais ou menos do que eu estou falando. Essa data não é rígida, né? Inclusive, alguns teóricos gostam de trabalhar que a intensificação da industrialização brasileira deste período acontece mais próximo dos anos 40 e não dos anos 30, tá? Então eu só estou botando ali alguns fenômenos econômicos e políticos, como a crise do café, contemplando eles num grande pacote ali de tempo, né? Num grande período. Fechou? Então, dentro desse processo, vocês têm essas atividades. Concentração no Sudeste, já mencionei. A influência da lógica keynesiana. Aqui no canal nós temos um cursinho de economia, onde eu estou ensinando um pouquinho sobre conceitos econômicos, temas de economia, correntes econômicas do pensamento econômico, e uma delas é de John Maynard Keynes. Dá uma olhadinha nessas aulas do canal, porque elas valem a pena para tu que gosta... Pra ti que gosta de... Pra ti que gosta de economia, dá uma olhadinha nessas aulas do canal, porque elas são importantes, tá, gente? Elas dão uma base para as aulas de indústria, de política, de economia, de atualidades. A gente consegue usar bastante isso. Então dá uma olhadinha lá. Outra coisa que é importante, o que está essa lógica keynesiana? Keynes tem uma ideia de que uma economia segura, uma economia para evitar crises, deve garantir ao mesmo tempo que um nível adequado de produtividade, um nível adequado de consumo. Keynes acredita que ter um mercado interno, um trabalhador com condições de consumir, é uma das questões fundamentais para uma economia funcionar de forma mais adequada. Isso grosso modo, dá uma olhadinha no nosso vídeo lá. Então, uma das formas de garantir um mercado consumidor é ter um Estado forte, atuante, organizador e planejador dessa ascensão econômica da classe trabalhadora e dessa possibilidade de consumo. O Estado é um agente fundamental, atuando inclusive com empresas próprias, as estatais. Em campos estratégicos, o Estado é um impulsor econômico, o Estado é um agente de planejamento e o Estado está ali em cima, né, agendando. Vão ter os críticos do keynesianismo, mas é importante perceber como não só o Brasil, como outros países da América Latina, a Argentina, o México, vão ter uma industrialização não de forma como os países desenvolvidos na mão de uma burguesia livre, empreendedora e privada e biriri, bororó, não é verdade? Aqui, gente, a industrialização dos nossos países subdesenvolvidos, da nossa massa latino-americana, vai ser muito em cima da mão do Estado. O Estado como agente no planejamento, no fato de adquirir novas tecnologias e desenvolver em setores estratégicos conforme os potenciais nacionais. Então isso aqui é uma marca do governo Vargas. Nós temos então essas características marcadas no território nacional e o nosso primeiro impulso com as nossas estatais. Trouxe alguns exemplos. Vale do Rio Doce, na empresa pública, foi privatizada no governo FHC, vejam as nossas próximas aulas que eu vou falar disso. Petrobras,
vai surgir até um pouquinho depois aqui, né, dos anos 50, Petrobras, que vai ser uma empresa muito dedicada à questão da extração mineral, no caso o petróleo. Fábrica Nacional de Motores, dá uma olhadinha lá que a gente vai falar um pouquinho dela também, e a Companhia Siderúrgica Nacional. Percebam a indústria de base, mineração, energia, como a principal deste período. Fechou? Não percam a próxima aula, que a próxima aula é Brasil, o país do automóvel. Fechou, gente? Espero que vocês tenham conseguido entender. Desculpem aqui as nossas organizações, que eu trouxe aqui a rústico também, quarentena, mas o estúdio tá ficando legalzinho, né? Então, curte, compartilha, beijo pra todos. Fábio, Guilherme, grave um vídeo aí pra complementar e dar uma força pra gurizada. Falou, gente!